Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, saudade de todos vocês. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor. Estou aqui para poder cuidar de você, da sua vida espiritual, por meio da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e fica comigo aqui, porque hoje eu quero compartilhar mais um vídeo pelo qual estou aqui até agora, transbordando de felicidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma experiência pessoal que eu tive, ontem inclusive. E, amados irmãos, eu estou radiante no Senhor. Esse vídeo também é uma forma de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida de todos aqueles que estão próximos de mim. Que o Senhor continue a avançar, né? E que a obra do Espírito, de fato, possa alcançar os seus escolhidos. O que aconteceu? Senta aí rapidinho. Se você está em um lugar onde você vai ser incomodado, vai para um lugar reservado e fica comigo aqui, porque você vai gostar dessa experiência. Tenho certeza que vai tocar você também. Olha o que aconteceu, irmãos. Olha o que o Espírito fez. Estava eu aqui, né, na minha casa, em São Francisco do Conde, com minha esposa. E o Senhor me deu o sentimento de ir a Salvador. Antes de eu casar, né, vim para São Francisco, eu morava em Salvador. E aí, já tinha algum tempo que eu não ia visitar os meus pais, né? E recentemente o Senhor falou comigo fortemente, né, que eu tinha que ir para Salvador, porque o Espírito me lembrou de uma conversa que eu tive com um tio meu, que mora próximo ao meu pai, antes de eu me casar. Isso foi em 2019, antes de casar, eu conversei com ele, eu falei: meu tio, o que é que o senhor está esperando para se batizar? Porque o senhor já crê no Senhor, já invoca o nome do Senhor, né? Você já tem um sentimento de crer interior, né, e confessa com a boca, é o que a Bíblia fala, são os requisitos para se batizar. Crer com o coração e confessar com a boca. Então não há nenhum impedimento para essas pessoas que já têm esses requisitos. E naquela oportunidade eu lembro, né, que eu falei: o que é que você está faltando, meu tio? Aí ele falou assim para mim: no final de 2019 eu vou me batizar. Tá bom. Então fiquei alegre ali, né, que ele tinha falado e tal. Pronto, o tempo passou, né? Eu me casei, me formei, me casei, vim para São Francisco do Conde. Daqui para Salvador é 80 quilômetros de distância, né, aproximadamente, acho que é isso. E aí eu falei: meu Deus do céu, depois de tantos anos, hoje nós estamos em 2022, né? Depois de 3 anos, o Espírito me lembrou dessa conversa do nada. Estava eu aqui, e aí o Senhor me lembrou disso. Eu falei: meu Deus, eu preciso ir para Salvador. Eu preciso ter uma conversa com meu tio sobre isso. E 2021 foi um ano muito difícil. A nossa família especificamente, né? Nós perdemos minha avó, né, porque ela faleceu início do ano de Covid. E final do ano de 2021 mesmo, nós perdemos meu avô, também por questões, né, complicações de saúde. Então, para a nossa família foi um baque. Além da pandemia, que já foi um baque geral, né, nós perdemos 2 pessoas que nós amávamos muito. E aí, de repente, o Senhor me faz lembrar disso. Eu falei: Senhor, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Não falei nada para minha esposa, continuei em oração. E aí acabou que nós fomos lá, né? E aí, aparentemente, inicialmente assim, né, meus pais ficaram muito surpresos, porque até então eu não avisei a eles, fiz uma surpresa. Então foi a primeira grande surpresa que aconteceu lá, né? E aí depois eu fui ver meu tio, né? Fui lá para conversar com meu tio, ele falou algumas coisas, como estava sentindo e tal. E aí ele falando ali, e eu dentro de mim: Senhor, eu preciso falar. O Senhor ali me incomodando: você vai falar. Você veio de São Francisco do Conde, mais de 80 quilômetros de distância para Salvador, e você não vai falar? Amados irmãos, eu estava ali: meu Deus do céu, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ele só falando. E aí depois que ele falou, muitas coisas estavam acontecendo, e eu falei da palavra para ele. Aí eu falei: meu tio, você sabe por que eu vim aqui? Aí ele ficou me olhando assim, né? Sabe por que eu vim de São Francisco para cá? Porque eu queria ter uma conversa com o Senhor. Aí eu fui falando para ele, irmãos. Ó, tô falando aqui, eu tô todo arrepiado. Eu falei para ele: lembra daquela conversa que a gente teve em 2019, em que o Senhor me falou que ia se batizar em 2019, final do ano? Até hoje o Senhor não se batizou. E eu vim aqui, o Senhor me trouxe de São Francisco do Conde para aqui, para batizar você. Aí ele ficou assim, né, me olhando. Eu falei: veja bem, e comecei a explicar para ele, né, o que o Senhor tinha me falado, o que o Senhor tinha transmitido ao meu coração. E eu falei exatamente tudo aquilo que Deus mandou que eu falasse, né?
fui falando desde o contexto da pandemia, da história que aconteceu com a nossa família, né? O falecimento, né, do meu avô, da minha avó, e eu falei para ele, ninguém esperava que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Mas meu avô morreu no Senhor. Tinha sido batizado. Minha avó também. Falei para ele, sua esposa já é batizada. A filha de sua esposa já é batizada. Mas e o senhor? Você está tendo oportunidade. Não vai ser por falta de oportunidade que você não vai se batizar. Porque hoje o Senhor me mandou aqui para te batizar. E aí, irmãos, ele ficou arrepiado. Diante de tudo que eu falei para ele, que muitos queriam ter essa oportunidade e não tiveram, e que qualquer coisa que pudesse acontecer conosco, né? No outro dia, por exemplo, né? Já seria para nós a volta do Senhor, e no caso dele, né? O Senhor já poderia ter voltado para ele, se qualquer coisa acontecesse com ele, né? E claro que nós não esperamos que nada aconteça conosco, mas nós sabemos, nós vivemos hoje e amanhã já não existimos. O que esperar então? Se já cremos interiormente, já confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, por que não se entregar para Ele? E eu falava tudo isso para ele. E ele me olhava, ele começou, irmãos, a chorar. Começou a chorar e levantou a mão assim para os céus. E eu falei, ele, pois é, se o senhor esperar ficar perfeito para se batizar, deixar de fazer isso, fazer aquilo, você nunca vai se batizar. Passou mais de 3 anos já, né? Desde 2019 até hoje, 3 anos, e até hoje você não se batizou. E te digo mais, vai passar mais 3 anos, 4 anos, 5 anos e você não vai se batizar. Porque não é nessa ótica aí, humana. O batismo é um passo de fé. E eu vim aqui para te batizar. Meu tio, você quer se batizar? E aí ele falou, eu quero. Eu quero. Irmãos, naquele momento, meu coração se encheu de alegria. Se encheu de alegria, transbordou de alegria, porque há quantos anos meu pai orava por meu tio, minha avó e meu avô, antes de falecer, desejavam esse batismo. Amados irmãos, que grande alegria naquele dia. Eu saí da casa dele, abracei ele, feliz. Falei para a esposa dele disse glória a Deus. Fui para minha casa, cheguei lá, falando, gritando, né? Minha mãe, você não sabe. Meu tio vai receber o Senhor hoje. E ela ficou, irmão, extremamente feliz. Que momento grandioso aquele, irmãos. De fato foi o Espírito. Foi o Espírito. Mas se você está achando que isso... se isso é tudo, deixa eu te falar o que aconteceu. Minha mãe, o Senhor falou para minha mãe que a minha tia, ela também se batizaria naquele dia. E ela pediu para mim que eu também falasse para ela do Senhor. E que o Espírito iria completar a obra de salvação naquele dia. E aí, diante do que o Senhor já tinha me falado, eu falei para ela, minha mãe, o Senhor tinha falado comigo sobre meu tio, não sobre ela. Eu não posso fazer algo que o Senhor não falou comigo. Eu vim aqui por causa dele. Aí ela falou, mas o Senhor quer ganhar a nossa família. E se o Senhor quiser ganhar a nossa família hoje? A salvação for completa hoje? Aí novamente o Senhor falou comigo, fala. Você tem que falar. Aí eu falei, tá certo. Eu vou ter essa comunhão com ela. E aí, irmãos, deixa eu te falar o que aconteceu. As coisas de Deus, irmãos, na nossa lógica humana a gente não entende. A gente não compreende. Olha o que aconteceu. Meu tio se batizou nessa noite. Essa tia que minha mãe tinha comentado também se batizou. E naquele momento, quando nós esperávamos que apenas esses dois se batizariam, e antes de se batizar, eu expliquei sobre o batismo porque muitas pessoas têm dúvidas. E aqui vale uma coisa interessante de se destacar. Existem 2 tipos de batismo. O batismo por aspersão e o batismo por imersão. O batismo de imersão é o que geralmente se faz. É quando a pessoa desce as águas, né, e sobe ali. O batismo por aspersão, não necessariamente a pessoa vai imergir sobre a água, né? Não vai descer as águas e vai subir. Mas, tendo água, pode-se batizá-la, né, jogando água nela. Todos esses 2 tipos de batismo é bíblico. Tem o mesmo valor para Deus. Só que, por exemplo, se você está em um lugar onde não tem um rio, não tem uma piscina, não tem um lugar para que possa existir o batismo de imersão, e a pessoa quer se batizar, você vai deixar de batizar essa pessoa por conta disso? Não. Então a Bíblia fala claramente, vários versículos,
falando da importância do batismo, dos requisitos para o batismo, né? Que é crer com o coração e confessar com a boca. Fala ali no contexto de Pentecostes, né? Que mais de 3.000 foram batizados por meio de uma pregação. Aqueles que aceitaram essa palavra receberam o Senhor e foram batizados naquele mesmo dia. Né? Tem a passagem de Eunuco, Filipe e Eunuco, que ele começou a profetizar ali para o Eunuco, explicando a palavra, e de repente o Eunuco falou: mas aqui tem água, o que é que me impede então de eu ser batizado? Então, naquele mesmo momento, Filipe parou o carro, batizou o Eunuco. Então, irmãos, se tem água, tem batismo. Se a pessoa crê, já confessa o Senhor, tem água, pode batizar. Então, na minha casa, naquele dia, não apenas 2 pessoas foram batizadas, mas enquanto eu falava a palavra ali, o Senhor, né, ministrava ali ao coração das pessoas. Várias pessoas da família foram lá para ver isso, né, para testemunhar essa festa nos céus. E não apenas essas 2 se batizaram. Quando eu acabei de falar sobre o batismo, explicar na Bíblia sobre o batismo, daquelas pessoas que estavam ali, mais 2 pessoas também aceitaram se batizar. Então, a ideia inicial de ir para Salvador era batizar 1, mas o Espírito fez uma transformação naquele ambiente, irmãos, mudou aquela esfera de tal forma que 4 pessoas naquele dia se batizaram. Meu tio e mais 3 tias minhas. Irmãos, que obra maravilhosa. A nossa família, de fato, naquela noite pôde ter uma alegria grandiosa, né? E os céus se alegraram grandemente com intenso júbilo. Isso é a salvação de Deus por meio do Espírito, a grande comissão que Deus nos deu. Então, aparentemente, nós observamos uma coisa, imaginamos uma coisa, mas o Espírito tem os seus meios. Ó Senhor Jesus, que grande dia, irmãos, o dia da salvação para todos eles. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Existem uns bastidores também desse batismo, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu queria dizer para vocês, jamais esqueça que o Espírito tem os seus meios. O Espírito pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, mas nós não podemos limitar o Senhor. Talvez naquele momento, se eu limitasse o Espírito e não perguntasse quem quer se batizar, se eu não fizesse o chamamento e explicasse na palavra, muitos ainda teriam dúvidas e não se aceitariam o Senhor. Mas, amados irmãos, a obra do Espírito é completa. E naquela mesma noite, 4 pessoas se batizaram para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse é o grande encargo que Deus nos deu. Ele falou: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está lá em Mateus capítulo 28. E nós estamos aqui para completar a obra do Deus maravilhoso. Ser cooperadores dessa obra e, de fato, trazer o reino de Deus para essa terra. E assim, o fim estará próximo, quando o Evangelho do Reino for pregado por todo o mundo. Louvado seja o Senhor. Essa foi mais uma experiência que eu tive. Eu posso relatar para vocês. Eu quero, irmãos, que vocês percebam no Senhor. O Espírito quer fazer algo. Ele quer ter liberdade em nós. Que o Espírito tenha liberdade na sua vida, para Ele também te usar na sua casa, para que você seja um modelo, para que outros sejam alcançados no seu lar. E de fato, um dia, todos nós, irmãos, nos alegraremos com essa grandiosa obra do Espírito em toda a terra. Deus te abençoe e eu te encontro quarta-feira às 9 horas, em nome de Jesus.